A seguir, uma série de notas detalhadas de David Wilcock e Corey Goode sobre a história do nosso sistema solar e do programa espacial secreto. Grande parte dos dados contidos aqui é um resumo das revelações passadas, apresentadas por Corey e David através de seus meios de comunicação. A facção militar. David introduz o próximo grupo, que é a facção militar. Corey diz que essa facção é composta de muitos programas espaciais de acesso especial. A Marinha tem alguns programas, a Força Aérea tem programas, e quase todos os principais poderes militares do planeta têm programas que funcionam juntos em alguma capacidade. Corey enfatiza que seu nível de acesso é para reduzir a tecnologia e baixa órbita da Terra apenas. Ele diz que esses programas são fortemente compartimentados e não têm acesso a segredos de nível superior. Estes grupos são informados de que tudo o que eles estão rastreando no céu é feito pelo homem, que extraterrestres estiveram aqui no passado, mas há muito tempo deixaram o sistema solar. Em outras palavras, eles dizem que não há nenhuma tecnologia extraterrestre genuína, apenas nossas espaçonaves avançadas do programa espacial secreto. Corey disse recentemente que foi dito por um desses militares de nível inferior que o povo da Terra interior, discutido mais tarde, é realmente do nosso futuro e que não há extraterrestres. Todas as ruínas antigas que encontramos na Terra e além são realmente de seres humanos voltando ao nosso passado. Esta noção de futuros, seres humanos voltando para a Terra, semeando civilizações, deixando ruínas e se envolvendo com os poderes, soam notavelmente com testemunho de Damburis, relacionados com o P-52S, P-45S e o projeto Looking Glass. Talvez seu relato seja um exemplo dessa história de cobertura do SSP de nível inferior. A anedota de Corey sobre o militar é um exemplo de como os programas de compartimentalização funcionam. Nesse caso, para a facção militar, foi dito que as ruínas e a tecnologia da ABR, antiga raça de construtores, são dos seres humanos futuros que voltaram ao nosso tempo atual. Eles também são informados nesta facção que sua inteligência é a mais alta e melhor, dando-lhes uma sensação de falso orgulho. Na maioria dos casos, as pessoas nesta facção preferem lutar até a morte do que admitir que a história que lhes foi contada pode não ser verdade. E as pessoas nesta facção são as mais vocais sobre dizer qualquer coisa relacionada à genuína atividade, extraterrestre ou SSP, é sem sentido, como eles afirmam saber tudo. David diz que essa narrativa de divulgação parcial se baseia nesses grupos de nível inferior que querem fazer sua própria versão da história. A narrativa que Corey acabou de descrever, a história de divulgação oficial. Corey acrescenta que cada programa de acesso especial tem sua própria versão da história também. Então, mesmo dentro dos grupos de divulgação parcial, há conflitos. Corey e David discutem extensivamente a aliança baseada na Terra e o esforço de divulgação parcial no artigo abaixo relacionado. E abaixo, 2 exemplos do cenário de divulgação parcial que está ocorrendo neste momento. David reitera que houve uma insurgência maciça contra a cabala proveniente de diferentes grupos. Alguns são do SSP, enquanto outros são desses programas militares de nível inferior e alguns são de alianças baseadas na Terra, e que todos vieram a perceber que o status quo do planeta precisa mudar, mas não que a divulgação completa seja a maneira de fazê-lo. A Frota Negra, Dark Fleet. David introduz a Frota Negra, dizendo que essa facção é provavelmente a responsável por irritar as outras facções. Corey diz que a Frota Negra é muito secreta e que muito pouco se sabe sobre eles. Eles têm sua própria instalações na Lua, separada do Comando de Operações Lunares, LOC, que agora está sendo usado pela Aliança SSP, Programa Espacial Secreto, um grupo que começou a separar-se da SSP da Cabala, em um esforço para libertar a humanidade através de divulgação completa, que será discutido mais tarde. Quando a Frota Escura esteve no LOC para várias reuniões, eles não interagiram com outros grupos, eles têm um ar muito frio sobre eles, eles são muitos soldados da tempestade, usando uniformes de roupas negras e assim por diante. A Frota Negra é um grupo baseado em humanos, mas eles trabalham lado a lado com os reptilianos Draco, ajudando-os a lutar contra seus inimigos. Esta facção está mais no tráfico de seres humanos e no tráfico de materiais genéticos da Terra.
David menciona como o filme Os Guardiões da Galáxia tem um monte de revelação suave, mostrando as pessoas da Terra sendo puxadas para um programa espacial, assim como o que aconteceu no Fuga dos Cérebros. Programas de acesso especial, Umbrella Faction. David introduz a facção guarda-chuva de programas de acesso especial. Corey diz que esses programas caem sob a inteligência militar, dividindo um pouco lá. David diz que quando você combina todas essas facções em conjunto, eles têm mais de 100 colônias em planetas, luas e asteroides, apenas dentro do nosso sistema solar. Corey diz que algumas destas colônias estão produzindo bens de matérias-primas que foram mineradas no sistema solar, que são tomadas então aos locais de fabricação, onde todos os tipos diferentes de tecnologias estão sendo produzidos. Em todos estes casos, o pessoal que opera as instalações realmente vivem lá no próprio local. A maior parte dessa iniciativa industrial, nos programas em geral, está centrada em Marte. David menciona que Corey disse que alguns desses outros locais industriais estão localizados em luas no sistema solar também. Corey confirma que é o caso, mas que ele não pode divulgar mais devido à segurança operacional, porque algumas dessas instalações foram assumidas pela Aliança do Programa Espacial Secreto. David continua, dizendo que nos anos 80, o governo Reagan tinha a Iniciativa de Defesa Estratégica, SDI, ou Programa Star Wars, e corrida armamentista nuclear, o que criou uma enorme quantidade de dívida que secretamente financiou a facção Guardião Solar. Corey diz que eles construíram uma grade de defesa em torno da Terra, plataformas de armas e estações espaciais que atendem regularmente. Isso é para onde um monte de dinheiro foi colocado. A experiência pessoal de Corey no programa solar O Ordem. David diz que a próxima parte de nossa história é que Corey é puxado para o programa em 1987, depois que ele foi preparado para a posição como uma criança. Corey não discute suas experiências muito aqui, mas no seguinte episódio de Divulgação Cósmica, ele cobre seu envolvimento com o programa Milab como um jovem. Corey diz que as espaçonaves não eram tão glamourosas quanto o que se veria em séries de TV como Star Trek. As espaçonaves foram projetadas por pessoas que costumavam construir submarinos, e tinham anteparas, batente de joelho nas portas, em que, a fim de atravessar o limiar, é necessário se levantar a perna sobre uma porta selada, que era alta o suficiente para bater contra seu joelho, daí o termo batente de joelho. Ele disse que as espaçonaves são compactas, como um veículo de recreio ou caravana, mas são espaçosas. A sala de máquinas era a maior sala da espaçonave, com um teto de 30 pés, 9 metros, de altura. Eles tinham áreas de carga que também eram grandes, mas estas não foram introduzidas com frequência. Toda espaçonave é modular, na medida em que as áreas de carga podiam ser compactadas ou expandidas para várias funções. Havia também impressoras de alimentos que poderiam produzir comida. David menciona que ele quer falar sobre as coisas estranhas, dizendo que depois que Corey foi recrutado para o Programa Espacial Secreto, em 1987, ele fez sua turnê de 20 anos de serviço, e em seguida, foi trazido de volta no tempo para o dia em que ele deixou a Terra inicialmente. Isso foi feito através da tecnologia de viagens no tempo-espaço. Corey explica que no final do serviço de 20 volta, há um programa de interrogação, relato da experiência. E depois é levado para uma tecnologia que a idade do participante é regredida, ou biologicamente volta para o tempo, antes de você ter começado o serviço. Durante este processo, as cicatrizes, tatuagens ou quaisquer outras marcas são limpas devido aos métodos de regressão temporal utilizados. A tecnologia para isso foi uma espécie de painel que colocaram ao redor do corpo, enquanto em um estado fortemente sedado, para manter o corpo completamente ainda imerso através do processo. David diz que isso é chamado de 20 volta pelo programa. Corey diz que tinha quase 17 anos quando foi recrutado. Ele assinou todos esses papéis dizendo que ele concordou com o programa, que ele faria seu tempo de serviço de 20 anos, para ser trazido de volta ao tempo em que ele saiu, ser dado um trabalho elegante, sua educação superior seria paga e assim por diante. Semelhante a outras ofertas de recrutamento dito feito por pessoas alistadas aos programas. David pergunta o que realmente acontece,
em contraste com o que prometeu. Corey diz que quando as pessoas voltam, eles limpam suas memórias, chamadas de blank slating, regride a idade, e oculta suas vidas anteriores como se nada tivesse acontecido. Nenhum trabalho luxuoso, nenhum pagamento para instrução de faculdade. Em vez de receber o benefício prometido, eles limpam suas memórias para que você não se lembre de nenhum de seus acordos ou que você mesmo se envolveu no programa. Corey acrescenta que, no início, as memórias selecionadas foram implantadas usando produtos químicos, mas, eventualmente, eles mudaram para algum processo energético que limpou a memória do indivíduo de forma mais eficiente. Eles tiveram um problema com 3% a 5% das pessoas no programa Empata Intuitivo, que foram capazes de quebrar a limpeza mental e recordar as suas memórias dentro dos programas com o passar do tempo. Corey é um empata intuitivo, que é alguém que tem habilidade inata com a recepção de informações intuitiva, o que também poderia ser chamado de clarividente. Essas habilidades foram aprimoradas por várias técnicas sofisticadas no programa, incluindo simulações de realidade virtual. A limpeza da mente tinha efeito por alguns dias ou semanas com os empatas intuitivos, mas então as memórias voltariam. A razão por que Corey prevê que isso aconteceu é porque o cérebro físico armazena memórias, como um disco rígido, mas o corpo energético armazena memórias numa espécie de banco de dados de nuvem virtual. O empata intuitivo tinha uma melhor conexão com este corpo energético que restaura as memórias em seu cérebro, assim como restaurar um disco rígido de um backup. Mas recordar lembranças não é fácil, e todo esforço é muito intensivo, assim como qualquer processo de reintegração da memória. David pergunta se eles reabduziram essas pessoas para relimpá-los. Corey diz que eles iriam puxar as pessoas de volta para fazer isso, mas com o uso de produtos químicos, feito muitas vezes, teria grandes complicações. David pergunta se Corey se lembra de assinar a papelada depois de apagar as memórias. Corey diz que a assinatura dos papéis é feita logo depois de você sair. Depois de estar apagado, essencialmente, você não se lembra de nada sobre a papelada, e eles também oculta ou cria memórias falsas, preenchendo as lacunas deixadas pelo processo de limpeza. Essencialmente, quando você voltar, você está em um estado de confusão ou amnésia sobre o que acabou de acontecer. Mas as pessoas que podem realmente recuperar suas memórias têm um tempo muito mais difícil para se ajustar de volta, porque eles têm 2 cronogramas de memória. Um deles é o real de 20 anos, que passaram no programa, e outro conjunto falso de memórias, selecionadas, muito mais curto em duração, que estão tentando substituir os outros. Subconscientemente, essas pessoas sabem que algo não está certo, mas conscientemente não conseguem se lembrar qual é a divergência, que causa depressão, rejeição, etc. David lembra a audiência que tudo o que eles têm discutido está disponível em sua série Cosmic Disclosure e em seu show Sabedoria e Ensinamentos em Gaia.com. Agenda falsa de uma invasão alienígena da Terra. David diz que os dominadores estão lançando um monte de filmes falando sobre invasões alienígenas. Com base no que ele aprendeu de insiders informantes e outros pesquisadores, eles têm tecnologias de clonagem, espaçonaves espacial altamente avançadas, e eles têm falado sobre invasão alienígena desde os anos 1950. Corey diz que, ao mesmo tempo, eles tinham um plano para ter um cenário de invasão alienígena falsa pelos ativos secretos do programa espacial, conhecido por alguns como Project Bluebeam. David enfatiza o ponto, dizendo que a Cabala iria usar os ativos para vender-nos uma invasão alienígena falsa, e no processo, danos colaterais colossais teriam lugar, ajudando-os a realizar sua agenda de despovoamento do planeta. Corey acrescenta que seus contatos da Aliança SSP lhe disseram que não podem entrar na atmosfera da Terra sem autorização, ou que serão considerados uma ameaça não terrestre, um termo que é usado pesadamente nos programas. David menciona como a Cabala quer reduzir a população planetária, assim como diz estar escrito nas Guidestones, pedras guias, da Geórgia, que eles estão anunciando lá a implantação de uma NWO, Nova Ordem Mundial, e esta invasão alienígena falsa era parte dela. Corey diz que, de acordo com a linha do tempo da NWO, o planeta já deveria ter estado sob seu controle total, mas não funcionou da maneira que eles queriam. A multidão dá muitos aplausos.
Descrição do artista de Corey sobre as esferas. Existem apenas algumas representadas nesta versão, mas na verdade, existem milhares delas de acordo com Corey. A primeira esfera de energia, seres das esferas aliança, entra no sistema solar, o Procurador. David menciona que o problema para os membros da Cabala, Illuminati, NWO Nova Ordem Mundial, Reptilianos de Draco, Grace, todos que operam para as trevas, etc., começou quando uma esfera gigante de energia apareceu dentro do sistema solar nos anos 80. Esta foi a primeira esfera jamais vista, chamada The Seeker. Entrou no sistema solar e passou a orbitar Plutão. Depois outras chegaram e orbitaram Netuno e Urano. Todo o pessoal do presidente Bush na época estavam observando. O insider Pat Patterson disse que ele realmente viu imagens da esfera, que era do tamanho de Netuno, e os portais podiam ser vistos abrindo sobre ela, para deixar as espaçonaves sair para fora, com aberturas de cerca de 800 milhas, 1.287 quilômetros de diâmetro. Ele disse que parecia uma bola de futebol na superfície, e que tinha uma tecnologia estranha por toda parte. David diz que conversou com outros 3 insiders informantes que sabiam sobre essas esferas. Eles tentaram se comunicar com a esfera, mas elas não responderiam. Quando finalmente fizeram contato com uma, eles disseram que eram exploradores pacíficos. A espaçonave da SSP, que a abordou, disse à esfera para GTFO, deu fora, ou para sair imediatamente, o que então fez. Corey diz ter ouvido falar da esfera, mas ele não ouviu os detalhes sobre as aberturas de 800 milhas de largura. David diz que o ICC está construindo tecnologia altamente avançada em Marte, e que eles estão negociando ativamente com mais de 900 grupos de diferentes raças de extraterrestres. Eles a construíram lá, em parte, para escondê-la das pessoas na Terra, para manter a ilusão da dependência do petróleo. Então o SSP acha que eles estão realmente à frente do jogo, mas então essa esfera gigantesca aparece, o buscador. E em seguida, a esfera apenas saiu do sistema solar, e por muitos anos, não houve outros avistamentos delas, mas isso só até o final dos anos 1990. Mais esferas entraram durante a década dos anos 1990. David diz que um grande afluxo de esferas gigantescas de energia apareceram no sistema solar. David mostra algumas imagens do satélite Sorro de grandes objetos chamados Sun Cruisers e outros fenômenos. Cruzador solar, saindo do Sol no lado esquerdo do disco do Sorro, observatório solar e heliosférico. David continua a mostrar inúmeros exemplos de 1999 a 2005 dessas esferas, do tamanho dos planetas em alguns casos, que entraram no sistema solar e são visíveis em imagem Sorro. David mostra um exemplo de um objeto de tamanho planetário em uma imagem Sorro, que foi rastreado um dia, e o dia seguinte, ela se foi, o que significa que não deve ter sido um planeta. Ele então segue sobre onde os planetas foram realmente durante este evento, demonstrando que o único em vista era Marte, à esquerda do Sol, com o cruzador do Sol à direita. A imagem é um exemplo de um cruzador do Sol, mas não a mesma imagem mencionada por David aqui. David mostra imagens de esferas reais movendo-se em altas taxas de velocidade, impossível para objetos materiais desse tamanho. A filmagem foi granulada, e parecia muito com a foto em qualidade de resolução. Ele mostrou um de perto aproximado, exemplos convincentes de objetos voando filmados pelo Sorro. David cobre outro evento, onde 2 objetos são vistos em imagem Sorro, voando como se eles fossem passar pelo Sol, mas eles falham no último momento. Ele diz que eles são as esferas, usando o Sol como portal. No processo de entrar no Sol, uma enorme ejeção de massa coronal, CME, explode, enviando partículas altamente carregadas para o espaço. Imagem do cruzador solar ampliada. David apresenta um artigo, mostrando que a NASA reconheceu que os cometas raramente são vistos voando juntos ou batendo no Sol, mas eles não ligam o evento ao CME, ejeção de massa coronal, que ocorreu imediatamente depois. David diz que a NASA está tentando encobrir a conexão CME, ejeção de massa coronal, por algum motivo. David então mostra outro exemplo de um objeto voando para o Sol, mais diretamente dessa vez, e um CME,
ejeção de massa coronal imediatamente ocorre depois, implicando que a NASA está tentando encobrir que o Sol está sendo usado como um portal de entrada e saída ao Sistema Solar, assim como todos os sóis são portais estelares. Prelúdio. A participação de Corey com a aliança SSP. David diz que em 13 de outubro de 2014, Corey entrou em contato com ele por e-mail, mas eles estavam se correspondendo desde 2008. O e-mail foi enviado de Corey para David e Benjamin Fulford, referindo-se ao envolvimento de Corey com o Serviço Espacial Secreto. David menciona um artigo que escreveu em 27 de outubro de 2014, intitulado Perspectiva Cósmica sobre a Derrota da Cabala, descrevendo vários aspectos do artigo que intrigou Corey. David diz que Corey então entrou em contato com ele no dia seguinte, dizendo que ele estava envolvido em vários fóruns na internet sob um pseudônimo, mas que ele estava ocupado com a vida em geral, e eles discutiram como eles deveriam conversar mais em algum momento futuro. Corey diz que em 2011, as esferas começaram a entrar no sistema solar em números muito maiores, usando o Sol como um portal. Todos os sóis são portais Stargate, mas também entrando de fora do sistema solar. Ele ouviu através de seus próprios contatos no final da década de 1990 que as esferas estavam entrando no sistema solar por centenas, mas imediatamente ficando fora de fase ou tornando-se invisível. Os cientistas no programa foram capazes de medir onde elas estavam localizadas e enviaram chamadas de saudação para eles, solicitando se eram amigos ou inimigos, etc., mas eles foram incapazes de fazer qualquer contato com as esferas. Corey menciona que no início, quando todas as esferas estavam chegando, a Cabala estava muito animada. Pessoas no Pentágono estavam dizendo que era o retorno dos deuses sumérios, os deuses da Cabala. David acrescenta que a Cabala achava que essas esferas iriam ajudá-los com seu plano de implantação de uma NWO, mas quando eles não receberam resposta, isso os assustou. David diz que em torno do fim do calendário Maia, 21 de dezembro de 2012, muitas outras esferas entraram no sistema solar, algumas do tamanho de Netuno. Corey diz que havia milhares de esferas chegando neste momento da linha do tempo. O tamanho variava desde o da nossa Lua a Netuno e Júpiter, mas que a maioria delas é do tamanho de Netuno. A câmara da ISS captura ataque com arma de partículas contra uma esfera. David então menciona que a Cabala tentou disparar contra uma das esferas, usando uma arma de feixe de partículas muito poderosa. Corey diz que os sistemas de direcionamento para esta arma estava parcialmente na África e também na Austrália, base subterrânea de Pine Gap. David mostra algumas imagens do ataque, que foi relatado pela primeira vez em 5 de dezembro de 2014. David diz que a esfera foi atacada por uma arma que a Cabala pensava ser sua melhor arma. A esfera brilhava em vermelho, e depois refletia a energia de volta à base de onde foi disparada, destruindo-a. Corey diz que as esferas não atacaram a base, eles usaram um princípio de Aikido para refletir a energia de volta à sua fonte, uma forma de autodefesa, lei do karma, agindo instantaneamente. Reativação da barreira exterior do sistema solar. David diz que depois desta provocação pela Cabala, as esferas ergueram a barreira externa ao redor do sistema solar. Corey diz que a barreira começa onde termina a heliosfera, e que a barreira impede que todos os grupos de diferentes civilizações de extraterrestres, os reptilianos Draco, todas as facções SSP, a Superfederação e assim por diante, saiam ou recebam reforços de fora do sistema solar. Ele disse que a comunicação ficou ainda mais prejudicada para a maioria dos grupos, mas alguns poderiam se comunicar, especificamente mencionando dispositivos de comunicação quântica que a Liga Galáctica Global das Nações estava usando. E depois disso, muitas negociações começaram em um esforço para deixar grupos entrar e sair da barreira. David diz que antes deste ataque na esfera, não houve hostilidades, mas depois uma espécie de zona interditada de voos subiu ao redor da Terra. E que a facção solar Oarden da Aliança SSP foi dada a tarefa de garantir que ninguém saísse ou entrasse na Terra sem permissão. David acrescenta que essencialmente todo o sistema solar foi colocado em quarentena, e todos os bad guys estão agora presos dentro do sistema solar, sem saber o que esperar. David pensa que isso significa que esses seres vão ser julgados em algum tipo de tribunal cósmico. Multidão dá aplausos.
Corey diz que muitos desses grupos esperavam estar fora do sistema solar antes que as mudanças energéticas começassem a acontecer e modifiquem todos os planetas e luas do sistema solar, especialmente a Terra. David diz que a mudança energética é um grande assunto sobre a ascensão e a evolução do sistema solar em geral que ele é discutido em detalhes em seus ensinamentos de sabedoria. Corey diz que a maioria do que é visto em vídeos UFO da Estação Espacial Internacional, ISS, são nave oficial do Solar Warden, tentando empurrar a divulgação, exibindo-se na frente de feeds câmera. David diz que após este evento em dezembro de 2014, ele e Corey começam a falar mais, e ele abriu a David sobre seu envolvimento no SSP. Duas atrocidades da aliança SSP. David menciona que em fevereiro de 2015, uma enorme nuvem de fumaça foi vista subindo em Marte. Corey confirma que isso foi chamado de atrocidade de Marte, e que começou com facções que estavam nas SSP, programas espaciais secretos da Cabala, que desertavam para a aliança SSP, que são aliadas aos seres que estavam no controle das esferas, um grupo benevolente de 5 raças, conhecido como seres das esferas aliança. No processo desses desertores, chegando à aliança SSP, alguns membros decidiram agir com inteligência acionável e destruir uma base da Cabala em Marte, causando a perda de muitas vidas em um assentamento nas proximidades. Esta base era onde um componente-chave estava sendo feito para alguma de sua tecnologia. David reitera que o levantamento da barreira externa foi um evento sem precedentes e que a aliança SSP recém-formada aproveitou a situação ao destruir uma dessas instalações em Marte, uma das duas atrocidades. David diz que o ataque de Marte causou a morte de cerca de 250 mil pessoas inocentes na instalação. Pessoas que provavelmente foram recrutadas sob falsos pretextos e forçadas a trabalhar na instalação como escravas. David diz que a segunda atrocidade foi o ataque a uma base reptiliana submarina ao largo da costa da Carolina do Sul, matando 700 pessoas. Corey acrescenta que era uma instalação de reptilianos Draco, que tinha um número de sujeitos de teste humanos. David diz que esteve na Consciousness Life Expo, no ano passado, falando sobre a história dos últimos 500 milhões de anos do Sistema Solar, que agora é de 2,6 bilhões como mencionado anteriormente. Corey estava na audiência e foi realmente alertado ou verbalmente repreendido por David dando a palestra, porque revelou muitas informações altamente classificadas. Mas David diz que nenhuma das informações que ele deu nessa conversa veio de Corey, foi de seus outros insiders, mas combinou com os dados de Corey tão bem que Corey acabou apreensivo com isso. As luzes no asteroide Ceres. David diz que 8 dias depois dessas atrocidades, uma estrutura de aparência artificial em Ceres foi descoberta. Corey foi informado de que a conversa de David interrompeu um processo que deveria acontecer a uma certa velocidade. David muda o assunto e começa a passar sobre o objeto Ceres, que tem uma série de pontos brilhantes inexplicáveis nele. David especula que essa geometria de linha estreita poderia ser do telhado de uma estrutura subterrânea maciça ou biocúpula, com árvores, vida e um sistema ecológico. Um ser da esfera aliança convoca Corey. David diz que no dia seguinte, depois de anunciarem o estranho objeto em Ceres, 27 de fevereiro de 2015, os Aves Azuis, uma das raças dos seres esferas alianças, chama por Corey Goode pelo nome. Antes disso, Corey não estava diretamente envolvido na aliança SSP, ele estava apenas em contato com eles em alguma capacidade. David diz que os Aves Azuis são seres extraterrestres humanoides semelhantes a pássaros. Rotereir, um ser Blue Avian, uma das 5 raças da Aliança das Esferas. David reitera que esses seres altamente evoluídos, que estão no controle dessas esferas massivas, realmente chama Corey pelo nome, mas que Corey tinha dito a David no passado que ele nunca quis voltar lá em cima. Neste ponto, Corey foi um denunciante, discutindo sua experiência passada durante o programa de 20 anos de alistamento e seu retorno. Para nós, ele é considerado um insider por causa de suas experiências, mas ele foi realmente um outsider para a aliança SSP, no sentido de que ele não estava diretamente envolvido em qualquer atividade SSP,
após sua turnê de 20 anos no serviço. Isso causaria atritos entre Corey e o Conselho de Aliança SSP, que não estava feliz que os seres da Esfera Aliança nomeassem um estranho como seu delegado. Corey disse que após este chamado para ele acontecer, ele começou a ser monitorado pesadamente pelas facções do Programa de Acesso Especial e os programas espaciais secretos em geral. Ele disse que foi pego, e eles tinham um dossiê sobre ele. Eles estavam fazendo-lhe um monte de perguntas de uma forma não tão agradável. David diz que 3 dias depois que este pedido de Corey saiu, em 1 de março, ele foi levado a uma reunião usando uma forma de transporte que Corey nunca tinha visto antes. David diz que ele falou sobre isso desde então, descrevendo uma pequena esfera azul que voa para dentro da sua sala, que ele então reconhece de alguma forma, deixando-a saber que ele está pronto. Em seguida, ela se expande em torno de seu corpo e levá-lo a velocidades muito rápidas ao local da reunião. David diz que esta imagem ilustrativa é de Corey sendo levado para a base lunar, o Locke, usando uma das esferas de transporte, que o encerra em uma luz roxa. Corey disse que depois da reunião do Locke, naquele dia, ele saiu novamente para ver um dos seres Blue Avian, Roteir, onde ele viu as esferas maciças no sistema solar enquanto ele voava. Corey diz que foi dito que as esferas estavam agindo como um amortecedor ressonante às energias que estavam vindo desde o Sol central da galáxia para dentro do nosso sistema solar. Roteir, o ser Blue Avian, disse que por causa de nosso estado atual de desenvolvimento, se eles não colocassem essas esferas aqui, nossos corpos não seriam capazes de lidar com as mudanças. O conceito de arrastamento, ou sincronização, é útil aqui, eu acho. Esta mudança energética pode ser acompanhada pela observação das mudanças climáticas em todos os principais corpos do sistema solar. Eventualmente, o Sol irá mudar para um estado de maior energia de expressão, alterando a vida no sistema solar dramaticamente, através de um processo de arrastamento. Descrição do artista de Corey de como ele foi transportado por uma esfera azul até uma base na Lua. Corey acrescenta que, uma vez que a maioria das pessoas no planeta são tão negativas, que as energias causariam um tipo de pane e loucura total, se não houvesse o efeito de amortecimento ou graduação das esferas devido à energia que está banhando todo o sistema solar. Mas as pessoas que são mais positivas estariam bem-aventuradas, não recebendo poderes telecinético no início, mas que eles viriam com o tempo. Ele disse que sem as esferas, a transição teria sido rápido e intranquila para a humanidade, se não fosse por essas esferas. David mostra uma ilustração 3D de um ser Blue Avian, do ser Esfera Aliança.